queria agradecer, né? Nossa, que encontro. E perguntar como foi sua história na antiga cidade, como era o seu dia a dia, qual mudança assim, que o senhor sentiu da nova para a velha, a interação que o senhor tinha com o Rio, mas o que o senhor quiser contar também. Você acha que foi bom? Se foi muito sofrido? Olhe, quando tomamos conhecimento de que ia haver, vamos dizer, essas cidades nossas aqui iam ser inundadas, então iam construir a barragem de Sobradinho, e então houve uma preocupação muito grande de todos nós moradores da região, não foi só de Remanso não. Ficou aquela incógnita, e será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Como é vai ser melhor para todo mundo? Então houve uma preocupação realmente muito grande, porque lá era uma cidade, Remanso era uma cidade, vamos dizer, dessas que foram inundadas, realmente Remanso era a maior que tinha, de todas as cidades. Então, mas uma cidade, vamos dizer, é pequena, viu? E então, por ser na beira do Rio São Francisco, então nós tínhamos, vamos dizer, esses vapores, que chamam naquela época chamavam vapores, que eles traziam mercadoria e as pessoas de Pirapora para Juazeiro, Juazeiro para Pirapora. Então Remanso passou a ser um centro aqui na região, onde recebia a mercadoria de toda essa região aqui do Piauí, dessas cidades menores. Então era como se era o pivô da história, né? Remanso é uma cidade muito boa. Então, uma cidade pacata, povo muito bom, viu? Uma cidade onde vivíamos bem, viveu bem, todo mundo conhecia todo mundo, porque era uma cidade pequena, então havia aquela consideração, amizade, coisa muito boa. Quando vê essa história dessa mudança, vai inundar a cidade, houve uma preocupação muito grande de todo mundo. Nós não sabíamos se ia ser melhor ou pior. E o tempo foi passando e graças a Deus, viu? Hoje nós estamos numa cidade planejada, muito boa, que cresceu muito e tem crescido a cada dia, devido, vamos dizer, essa mudança que houve, né? Então, Remanso Velho, Remanso Novo, quer dizer, a gente tem aquela saudade, aquela lembrança boa de morar, porque havia muitos amigos, havia muita gente, mas não pode se comparar com Remanso Novo, né? Remanso Novo, como se diz. Então, Remanso... Lá não tinha luz, né? Como é que era? Era luz a motor? Lá, quando nós morávamos lá, ainda não havia, era a luz a motor, a luz elétrica, mas a luz a motor. Quando veio para cá, nós ainda tivemos no início, ainda tinha aqui o motor, viu? Mas aí logo foi. Como é que era essa vivência aí no motor? Como é que era? Não, aquilo tinha o pessoal, os mecânicos, que, vamos dizer, eles entendiam, e então não era energia 24 horas por dia, então durante o dia, e à noite ia até, vamos, 10, 11 horas. E então ali já sabia. Eu lembro que eu era meninote, então quando estava mais tarde um pouquinho, vamos embora que a luz vai apagar. Então tinha que correr para casa para chegar antes da luz apagar. Então, Devia ter algumas modificações, né? Porque como é? o que uma senhora falou pra gente da geladeira, né? Não havia. Geladeira era gás, né? A geladeira, vamos dizer, havia geladeira, vamos dizer, a gás. Depois passou a geladeira, vamos dizer, a bujão, e aí, posteriormente, veio as geladeiras elétricas. Naquela época, claro, que não era todo mundo que tinha geladeira elétrica. Lá na Cidade Velha, viu, é uma cidade ainda que tinha muita gente que ainda não tinha geladeira em casa, né? E Qual então, era a relação com o que vocês tinham lá e como que é a relação aqui? Como que vocês acham? Qual foi a mudança? Assim? não, o rio era, vamos dizer, o rio, ele passava, vamos dizer, o rio, esses barcos, esses vapores, eles tinham, vamos dizer, saíam de lá e vinham, mas em cada cidade, então, é como se diz assim, um braço, e então que entrava nas cidades. Então, você ficava à beira do lago, do rio, na verdade, na beira do rio, onde, vamos dizer, era, vamos dizer, todos os rapazinhos, toda mocinha, todo mundo ia tomar banho no rio, a coisa, e tudo era muito bom. Nós tínhamos uma coroa lá muito boa, que parecia uma praia lá. Então, era muito bonito. Ficava, vamos dizer, aquela areia grossa mesmo de praia, onde era muito bonito, né? Mas, claro, não pode se comparar de jeito nenhum com hoje. Hoje nós temos, vamos dizer, esse lago que vem, corta o município todo, vamos dizer, não temos assim uma praia assim com aquela areia de praia, mas temos essa beleza aí
viu que muita gente do Piauí vem nos fins de semana aqui para tomar banho, viu, essa região aqui toda, então É a prainha, a gente viu uma é, placa ali, a prainha. é a prainha, E a qual prainha, era o point a prainha de da- Amaralina. Então, quando foi construída aqui a cidade, então tinha o lago, mas não tinha assim um ponto turístico, como se diz, para o povo tomar banho. Então, naquela época, em 93, o prefeito da época resolveu então indenizar aquela área que era roça, indenizou aquela área ali e então colocou a energia, colocou água, fez barracas rústicas e então se criou a prainha. Nós tínhamos aqui perto uma fazenda que chamava Maralina e então, em homenagem, vamos dizer, a essa fazendazinha que tinha o povo, colocamos o nome de Amaralina. Então, a Praia de Amaralina, não sei se vocês viram uma plaquinha ali, a Praia de Amaralina, quer dizer. E então foi uma beleza, foi a inauguração, foi a coisa mais linda do mundo. Posteriormente, outro prefeito que entrou, então construiu aquelas barracas fixas, né? Um restaurante também, então ficou muito bom. Tem um passarinho verde me contou aqui que o senhor foi prefeito. Fui prefeito e quem na época realmente construiu, que foi a prainha, fui eu. Então indenizei aquela área lá e então fizemos a prainha de Amaralina, que até hoje tem, e então muito bonita, e nos fins de semana, sábado e domingo, é cheio, 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 é festa, é o povo tomando banho, muita gente que vem de fora, então realmente... Cidade antiga, na Remanso antiga, mesmo com o porto, lá era um cais. Era um cais, tinha um cais, tinha um cais. Mesmo com cais, dava para tomar banho. Tomava banho, era uma beleza, tinha um cais feito de pedra, então, onde ancorava as barcas, os vapores. Mas do lado tinha um lugar pra tomar Então banho. tinha lá, você descia e então entrava dentro d'água, outros pulavam do cais, então era muito Tem bonito. como falar Muito pouco bonito. o cais era o point, né? Era o ponto, antiga. era. Era lá que Era lá que ficava, acontecia. concentrava lá. Era. E aqui, onde você acha que é o point? Aqui fica prainha e tem o porto também, não sei se vocês foram lá, o porto onde ancora, vamos dizer, quando vem os barcos, as coisas, ancora lá na frente, né? Nós saímos de lá hoje. E lá tem, vamos dizer, tem um restaurante, tem tudo lá também. E o senhor tinha dito que lá na Cidade Velha todo mundo conhecia todo mundo. Todo mundo conhecia todo E mundo. como Então, que foi quando veio pra cá? hoje, como veio para cá, então veio muita gente, passou com o Lago Sobradinho, então, que quando encheu o lago, passou, vamos dizer, a ter o peixe, né? Então apareceu de uma hora para outra muito peixe. E então veio muita gente de fora, muita gente do Pernambuco, da Paraíba, de outros estados que radicaram-se aqui em Remanso. Veio também muita gente do interior, das cidades vizinhas. Então, Remanso passou assim a ser uma cidade, cresceu muito e muita gente de fora que você, a princípio, você não conhecia todo mundo. E quem foram as primeiras pessoas que saíram de lá pra cá? As primeiras pessoas vieram para cá e então já tinha um problema, porque à noite não tinha energia, né? Para essas primeiras pessoas. A energia veio depois. Então, esses que vieram primeiro vieram para cá, mas à noite não tinha energia. Você tinha que se preocupar, vamos dizer, com um placa, um candeeiro, uma coisa, não tinha a energia elétrica, né? Então, depois, quando veio na nossa que já Quem teve. chegou primeiro deve ter sido meio Teve uma dificuldade maior. Teve uma dificuldade maior. Foi. Veio pra cá. Eu vim para cá em 70, nós viemos para cá em 77. 77, que tem hoje 23 com 20, 23 com 24, 47 anos, né? 47 anos. Eu tinha 29 anos de idade naquela época. Eu hoje estou com 76. Já estava criado. como Já você estava falou. criado. Já estava criado, já tinha viajado muito por esse Brasil. Morei uma temporada fora, então então, mas foi muito bom. Essa mudança da Cidade Velha para a Cidade Nova foi muito bom para os que vieram e para os novos Chegaram. que chegaram, né? Muito bom.
Hoje é uma cidade grande e deve ter triplicado aí o número de habitantes, ou quadruplicado, eu não sei, viu? Então, mas é uma cidade hoje privilegiada que hoje tem tudo, uma cidade que tem tudo hoje, irmão. Tem tudo. Você vive bem, não é, irmão? Muito bem. E como que foi a mudança, assim? Como que foi o... Uma, Como mu- foi uma essa mu- uma mudança sofrida, né? Porque você sair, você mora uma vida morando numa localidade onde mora todo mundo junto, todo mundo amigo, parente. De uma hora para outra você faz essa mudança e aí aparecem pessoas de fora, pessoas com costumes diferentes. A coisa não é. A princípio foi muito preocupante, mas depois a coisa hoje é muito bom. A cidade que tem cidade muito boa, faculdade, cidade que tem muita coisa boa. Tem uma faculdade? Tem, aqui nós temos uma faculdade, não é faculdade, nós temos uma faculdade de de várias classes. Temos aqui a Unifam, viu? E como era antes do cais? Como era antes a relação lá no cais, o rio, ver aquela paisagem? Como que era a paisagem antes? Não, era bonito, era muito bonito, né? Agora, uma coisa é o seguinte, você vai criado desde pequenininho, desde pequeno, vendo aquilo ali, você não valoriza tanto, né? Passa a ser natural, não é? Quem chega de fora é que vê, e aí vê que realmente é uma beleza muito grande, né? Muito grande, é. Mas foi uma das coisas boas que aconteceu na nossa vida, dessa região toda, foi a vinda da barragem de Sobradinho. Trouxe condição melhor para todo mundo passou a viver melhor, viu? Houve uma preocupação muito grande com os que moravam lá de construir casas melhores, viu? Então, hoje Remanso é uma cidade que tem muitas casas boas mesmo, viu? E Sabe então, uma curiosidade que eu tenho? É o seguinte, essa região é uma região eu tenho até um chefe do hospital de base no Brasil, ele estagiou por aqui, porque ele fez residência, parte da residência dele aqui em Salvador. Salvador. E ele ficava impressionado com a quantidade de pessoas com doença de Chagas aqui, por causa das casas de pau a pique e o barbeiro, né? Certo. Isso devia ser, não sei se você se lembra disso, mas na época da Remanso Antiga devia ser uma coisa muito tensa lá, né? Não, mas não tem assim. Você fala o bicho, o barbeiro, O é? barbeiro e a doença de Chagas. Que dá uma Doença de inflamação, Chagas. Existia, mas não era assim em grande escala. Não havia essa preocupação do povo em questão. Não, havia, de vez em quando, fulano pegou uma doença de Chagas, não sei o quê. Mas era coisa esporádica, não era. Atualmente deve ter quase desaparecido. Né? Não, aqui, né? aqui, na verdade, a gente ninguém nem fala. Lembra disso. Ninguém nem lembra, nem fala nisso. A verdade é essa. Não tem dúvida nenhuma. Viu? Pois é, foi muito bom, um prazer muito grande conhecer vocês, viu? Poder estar aqui com eles. Nos colocamos à disposição para qualquer coisa que esteja a nosso alcance, independente de entrevista ou não, mas se precisar em qualquer coisa, estamos às ordens aqui. A nossa casa, viu? Estamos aqui, viu? Nós vamos ver se a gente consegue descer lá, pelo menos para ver hoje. Muito bom. Eu tô doido para conhecer. Eu sabe que nós estamos.